Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, na graça e na paz de Cristo Jesus. Nesta manhã de sexta-feira, nós estamos aqui finalizando a nossa primeira lição dessa nossa temporada, desse nosso trimestre, não é? E foi uma lição, assim, muito importante, né? Nós estudamos aí sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso e nós podemos ver aí a dificuldade, né, que Paulo ele tinha para introduzir o evangelho de Cristo Jesus ali naquela cidade. Tá? Na verdade, era uma cidade que era muito devota, muito dedicada ao paganismo, né, à feitiçaria, tá? Imperiava ali muito nessa forma, né, de maldição, porque na verdade é isso, quando a pessoa não tem o conhecimento de Cristo, o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo e a salvação por meio de Cristo, então, verdadeiramente, meus queridos, a pessoa se torna presa fácil na mão do inimigo, né? Nas mãos de Satanás. E era exatamente o que acontecia ali naquela cidade, né? Era uma cidade grande, como nós já estudamos, uma cidade turística, né? Vinha muitas pessoas de fora, inclusive, né, ali no grande templo pagão para adorá-lo ali, né? Juntamente com o povo da cidade, né? A grande deusa devota daquela, como protetora do povo, protetora da cidade, né? Então, queridos, o ponto principal desta lição que nós estudamos esta semana e que nós estamos concluindo hoje é a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, né, que vem mostrando para nós, e era isso que Paulo queria que aquele povo ali entendesse, aquele povo naquela cidade entendesse, né, que a verdadeira paz só teria quando a pessoa conhecia o autor da paz, a Cristo Jesus. E aí ele entregasse a sua vida e deixasse ser conduzido, né, iluminado no Evangelho de Cristo Jesus. Era isso que Paulo queria que aqueles irmãos, que aquele povo entendesse ali. Na verdade, Paulo teve grande dificuldade para levar a mensagem ali naquela cidade. Tanto é que ele teve que ir às pressas, né, sair daquela cidade, porque ele estava correndo risco, risco de morte ali até, de ser linchado em praça pública, né? E então, quando Paulo ele estava preso até, ele enviou essa carta, né, à igreja de Éfeso para aqueles irmãos que já o havia convertido. E o apelo de Paulo nesta carta era para que os irmãos continuassem firmes, perseverassem, né, esperando na promessa de Cristo Jesus, vivendo uma vida digna de acordo com os ensinamentos das doutrinas da palavra de Deus, dando bom testemunho, não cessando, né, de pregar este evangelho. E então a carta de Paulo era uma recomendação, queridos, para que aquela igreja avançasse, crescesse, né? Que aqueles irmãos não ficassem entristecidos porque Paulo estava sendo perseguido, porque ele estava preso, porque Paulo disse assim, olha, é um privilégio para vocês, tá? A mim, eu estando preso, é um privilégio para vocês. Por quê? Porque eu estou preso, né? Paulo disse assim, eu estou preso porque eu estive aí levando a mensagem de Cristo para vocês. E vocês, né, aqueles que receberam, abriram o coração e aceitaram, Paulo disse, é um privilégio para vocês. Eu poderia, né, estar cuidando das minhas coisas, cuidando do meu trabalho,
né, cuidando da minha família, cuidando da minha casa, né, totalmente, né, dedicado a outras coisas. Não, eu fui dedicar ao Evangelho, levar a mensagem para vocês, para que vocês sejam salvos ao conhecer o autor da salvação, Cristo Jesus. Tá? Então, meus queridos, eu sei que você e eu, a gente fica muito triste também quando a gente vai levar a mensagem de Cristo, que a gente sabe realmente, né, que aquela pessoa, se ela o receber de bom grado, se ela aceitar, né, o que Jesus fez, o sacrifício que ele fez para nos salvar, realmente aquela pessoa, aquela família, né, será transformada. Deus fará grandes coisas na vida dela. Né? Mas quando a gente percebe que há uma grande dificuldade para que ela se adere à mensagem de Deus, a gente fica triste, né? Porque a gente sabe o que tem de bom, o que ela pode usufruir de bom. Mas, queridos, era realmente o que Paulo estava passando no seu coração naquele momento, né? Sabendo que o melhor em Cristo Jesus estava sendo levado para aquele povo, para aquela cidade. Mas, com exceção de pouquíssimas pessoas, a maioria, né, não o recebia, não o aceitava. Tá? Mas o ponto-chave aqui, o ponto importante, queridos, desta lição para nós, é que nós fomos chamados por Deus para preparar o mundo através do Evangelho para o maior de todos os eventos, que será a segunda vinda do Senhor Jesus. Da mesma forma como o povo de Israel, né, também foi chamado por Deus no passado para preparar o mundo naqueles dias para o grande evento da primeira vinda do Senhor Jesus como nosso Messias. Tá? Então, Deus, Ele nos chamou para esses últimos dias e isso é um privilégio para nós. É um privilégio para mim, é um privilégio para você. Fazer parte, juntamente com Cristo Jesus, dessa grande comissão, dessa grande missão que é levar a mensagem de Cristo a todo mundo. Tá? Mas, queridos, uma coisa que Paulo, ele ficou admirado, é que algumas daquelas pessoas que resolveu abandonar, né, aquela sua religião antiga, aquelas suas doutrinas pagãs, né, resolveram deixar então, né, ali aqueles inscritos, né, dedicatórios que levavam os seus fiéis à dedicação, à adoração pagã. Quando eles conheciam o Evangelho de Cristo Jesus e ficavam impressionados com a graça de Cristo Jesus e o aceitavam, queridos, eles então queimaram, né, as suas imagens, os seus livros, os seus papiros, né, as suas inscrições, coisas de magia, coisas de feitiçarias, né, formas de adorações pagãs, formas de maldições, pessoas que faziam trabalhos para amaldiçoar a vida de uma outra pessoa, sabe? Então, quando eles conheciam a Jesus e eles decidiam abrir o seu coração para Jesus, então, queridos, aqueles livros que eles tinham, que era a forma que conduzia eles àquela adoração pagã, eles queimavam, eles colocavam sobre fogueiras, tá? E eles gastavam uma fortuna para adquirir essas inscrições, esses livros, né? Que as ensinava as formas de adoração pagãs, tá? E tinha pessoas que dedicavam aí grandes valores altos
para comprar mais livros, né, relacionado à adoração, ao aprendizado da adoração pagã. E depois, quando eles conheciam Jesus, queridos, e eles percebiam que com Cristo Jesus tudo era mais fácil, né? Inclusive a salvação, que é pela graça de Cristo Jesus e não os nossos esforços. Então, eles ficavam assim, sabe, de bocas abertas, assim, impressionados como o Evangelho de Cristo Jesus tem um poder tão simples de transformar a vida das pessoas, qualquer pessoa, né? Não importa quem é a pessoa, qualquer um que chegar a Cristo Jesus será salvo. É salvo imediatamente pela sua graça, pela sua grande misericórdia. Tá? E hoje não é diferente, né? Quando a pessoa, né, tem contato com a palavra de Deus, às vezes tem pessoas que acham que a salvação oferecida através da Bíblia, né, por meio de Cristo Jesus, por meio da graça de Cristo Jesus, nem é verdade. Não é possível que eu não preciso fazer nada para ser salvo, né? E então, a Bíblia Sagrada, queridos, quando ela chega à mão das pessoas e elas têm contato, né, com a palavra de Deus, elas ficam admiradas como por tanto tempo não tiveram o privilégio de conhecer uma mensagem tão importante, tão linda, como é a mensagem da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá? Então, é por isso, queridos, que Deus nos deu esse privilégio, né? E quero dizer para você que é um dos maiores privilégios para uma pessoa, um ser humano, um mortal como qualquer um de nós, poder apresentar, né, o grande amor expiatório de Cristo Jesus na cruz, né, para nos redimir, para nos salvar. E a maior alegria do nosso coração é quando uma pessoa, né, diz sim para Jesus, abre o seu coração e diz: eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus porque eu conheci a sua palavra e a sua palavra transformou a minha vida. Tá? Então, queridos, que Deus realmente nos abençoe. Né? Nós temos aí na próxima semana, amanhã propriamente, já uma nova lição que é muito importante. Vamos continuar aí na carta, né, à igreja de Éfeso, e com certeza nós vamos ter aí muitos aprendizados importantes, né, para a nossa edificação e o nosso crescimento espiritual. Nós que somos os chamados por Cristo, os chamados de Cristo, nestes últimos dias, para preparar esse mundo para o maior de todos os eventos da história, que é a segunda vinda de Jesus. Que Deus te abençoe, fica com Deus. Meu abraço a todos, tenham um feliz e abençoado sábado, né? Já estamos aí às vésperas das horas sagradas, às vésperas do sábado, né? Então que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Deus mais uma vez e até amanhã.